A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação para descriminalizar o aborto. O Bruno Pinheiro vai voltar e vai trazer as informações para a gente agora. Temos alguma previsão para a retomada, então, dessa análise, hein, Bruno? Conta aí. Existe expectativa. A agenda exata ainda não. Apesar de já ter sido liberado este julgamento, a relatora é a ministra Rosa Weber, inclusive, que assim que assumiu o STF e entrou na presidência, chegou a ter essa opção de abandonar esta pauta, este assunto, mas se comprometeu em colocar em votação antes de se aposentar, lá em outubro, quando ela vai completar 75 anos, logo no início de outubro. Então, é necessário já isso ser colocado em julgamento. E vale ressaltar que, se houver um pedido de vista, claro que esse assunto fica suspenso durante 90 dias, logo na sequência ele é retomado o julgamento. E aí, se for aguardar 90 dias, a ministra não mais estará na Suprema Corte. Esse assunto divide opiniões, inclusive entre a oposição. É um assunto que custa muito caro, realmente, quando se fala no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, que inclusive foi um discurso muito grande na campanha eleitoral, porque o tipo de aborto, ele é autorizado em ações raras, na verdade. Eu fiz um rascunho, inclusive, que é quando a gestação é decorrente de um estupro, quando há risco de vida da mulher que está gestante e também anencefalia do feto. Somente nesses casos que está autorizado, e de uma outra forma não está autorizado. E aí, claro que estão querendo realmente retirar artigos, estão questionando artigos do Código Penal sobre essa liberação, sobre a condenação em caso do profissional que realizar o tipo de aborto, de ser condenado até de cerca de 1 a 4 anos, de retirar isso ou não. Então, é um assunto que divide opiniões, vai gerar muita discussão em plenário aqui no STF, mas a expectativa da ministra Rosa Weber é de acabar com essa história que vem se arrastando há anos na Suprema Corte antes de se aposentar. É uma corrida contra o tempo e a oposição está fazendo de tudo para gerar uma discussão nas redes sociais, inclusive, e evitar que isso aconteça nos próximos dias. A gente continua de olho aqui no STF, claro. Assim que esse assunto entrar na pauta, a gente volta a repercutir. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você aí em Brasília. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar mais uma vez aquele mapa que o Bruno expôs ali durante a participação dele ao vivo, para que a gente possa explorar as informações que estão lá. Só colar na tela aí esse mapa para que eu possa ver, então, os países, inclusive, que já tiveram, né, onde o aborto é legalizado. A gente tem ali, ó, a Argentina, Uruguai, Guiana e também a Guiana Francesa. Ô, Gustavo Segré, você que é argentino, como é que é essa discussão? Oi, pode falar, Piperno. Também na Colômbia, que foi aprovado o ano passado pela Corte Constitucional. Tá aqui, ó, Colômbia. Colômbia... Colômbia estava descriminalizado. Isso, aqui, ó, Colômbia, desculpa, pessoal. Colômbia e Suriname entra descriminalizado, assim como no Chile. Quando a gente fala de legalizado, aí temos Guiana, Guiana Francesa, Argentina e Uruguai. E na Colômbia, as mulheres podem fazer até a 24ª semana de gestação. Exatamente. Aqui no Brasil há um debate, inclusive de uma ação que foi movida pelo PSOL para a descriminalização do aborto, ou seja, mulheres não responderiam na justiça caso a decisão opte por descriminalizar. Mas eu queria saber de você, Gustavo Segré, como que essa discussão se deu ali na Argentina e como que ela se reflete agora quando a gente fala em legalização, já que é um dos 4 países onde o aborto já foi legalizado, inclusive a decisão foi pelo Congresso. Sim, absolutamente. A Corte não teve nada a ver porque era uma lei que precisava ser colocada e essa lei foi aprovada pelo Congresso, com uma sociedade absolutamente dividida. Teve, inclusive, referendos que o próprio Macri, na época, solicitou quando ele era presidente, e quem instrumentou essa proposta foi o governo de esquerda. É uma característica, uma das bandeiras do progressismo, que é liberar a todo mundo, quem quiser pode fazer aborto, inclusive sem nenhum tipo de problema e sem nenhum tipo de criminalização. E aí tem um conceito importante. Uma coisa é legalizado, como na Argentina, e outra é descriminalizado, ou seja, a diferença está legalizado a possibilidade de fazer em determinadas circunstâncias muito flexíveis. E num outro caso, era uma questão de descriminalizar aquele que porventura fizesse essa questão do aborto. Mas foi uma questão do Congresso Nacional por uma questão necessária de lei.
e quem legisla é o Congresso, não é a Corte. Aqui no Brasil, a gente está falando de uma discussão que deve entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal, inclusive com desejo da ministra Rosa Weber, que se aposenta neste ano. Felipe Dávila, eu queria entender de você como que você avalia uma discussão nesse âmbito ocorrendo no Supremo. Bom, primeiramente, eu considero a ministra Rosa Weber uma das poucas pessoas sensatas no Supremo que mantém a discrição, que fala nos autos e que não fica papagaiando aí por tudo que é lugar. Então, assim, eu tenho o maior respeito por ela. Mas ela termina o mandato dela no Supremo com uma ação política que não é do seu feitio, que é colocar em votação essa questão do aborto. A questão do aborto não é para ser discutida no Supremo Tribunal Federal. A questão do aborto tem que ser discutida no Congresso Nacional. É mais uma atitude do Supremo tentando legislar, tentando avançar no poder soberano do Congresso brasileiro. E o Congresso brasileiro é muito claro em relação à questão do aborto. Já disse aí os casos que podem ter aborto, que é a questão de estupro, que é a questão de correr risco na mãe, de anencefalia. É isso aí, tá aí. O Congresso já decidiu isso. Então, colocar essa questão em votação é mais uma vez subverter a ordem constitucional do país, o fórum onde isso deve ser debatido, que é o Congresso Nacional. Inclusive, eu quero aproveitar, eu acho que nesse mapa aqui, ó, a gente está falando ali do Suriname, se não me engano, eu vi o Suriname, mas ele está um pouco mais escuro. Só tirar essa dúvida, o Suriname entra como proibido, né? Proibido sem exceções, isso mesmo, gente, perdão. Eu havia colocado o Suriname como descriminalizado porque eu olhei aqui no telão, dava a impressão de que era um azul escuro, mas ele aparece como proibido sem exceções. Então, o aborto no Suriname não tem discussão. Ele é proibido. Se a gente fala em Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai e Venezuela, a gente está falando de proibido, mas com exceções que foram as mencionadas aqui pelo Felipe Dávila agora. Legalizado, Argentina, Uruguai, Guiana e Guiana Francesa. E descriminalizado, a gente fala de Colômbia e Chile. Agora, Fábio Piperno, você acha que a ministra Rosa Weber, de fato, terminaria a sua atuação no Supremo Tribunal Federal de uma forma política, caso ela paute, de fato, ou esse julgamento ele consiga entrar na pauta com essa liberação que ela fez agora? Veja, eu acho que isso tem que ser, voltar a ser, enfim, discutido sim, né? Então, a lei que rege... Discutido aonde? Então, a lei que eu acho que o Supremo tem... Porque, veja, isso não é algo consensual em lugar nenhum do mundo. Então, eu acabei de falar que na Colômbia foi a Corte Constitucional. O Segré lembrou que na Argentina foi o Congresso. Nos Estados Unidos, em 1973, a Suprema Corte, o caso lá, Roe vs. Wade, que acabou sendo, inclusive, parcialmente revogado ano passado, aliás, no começo desse ano, né? Transferindo, então, a responsabilidade aos estados. Então, não há uma regra se é o Congresso, se é a Suprema Corte, ou se isso tem que ser resolvido via referendo. Por exemplo, a Itália discute muito, e San Marino, é um território que fica dentro da Itália, lá o referendo decidiu que o aborto pode ser feito. Então, eu acho que a Suprema Corte pode decidir. Não vejo nada errado em que a Suprema Corte dê lá, enfim, o seu parecer sobre isso. Agora, mas vai contra o Congresso. Vai contra tem uma lei já. Tem uma lei. Ele está legislando, claramente. Não pode anular uma lei do Congresso Nacional. Não está respeitando a lei, está mudando a lei. O Supremo acabou sendo provocado de novo. Bom, mas então, o Supremo Tribunal Federal, Piperno, precisava ter a grandeza de entender que este assunto não compete a ele, tem que devolver esse assunto para o Congresso Nacional. É esse ponto que eu estou dizendo, que o Supremo vem avançando em questões legislativas que não deveria. Você deve ter a grandeza, por exemplo, cláusula de barreira, não é para discutir no Supremo, e discute. Então o Supremo tem que saber parar, porque senão é uma incontinência judicial para decidir tudo no Supremo. Então, assim, tem fórum para cada coisa. Você colocou muito bem os exemplos desses países. Cada país tem o seu regramento jurídico, o seu regramento legal. Sim. No Brasil, isso é no Congresso Nacional. Fala, Piperno. Não, então, lá atrás o Congresso Nacional deliberou sobre o tema. Agora, as sociedades mudam, tudo isso também é muito dinâmico. Eu gostaria que isso fosse resolvido na forma de um referendo. Perderia longe.
ganhe. Não. Então, mas então, que se transfira a responsabilidade para a população. Agora, se for para propor um referendo que não seja proposto pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que seja pelo menos proposto ou pelo Poder Executivo por alguém eleito, né? Ou pelo Congresso Nacional. Existe já um ordenamento jurídico, existe uma lei, existe uma Constituição que precisa ser respeitada. É uma discussão do Congresso. Se a gente quiser aqui alterar a lei, a gente tem que alterar no Congresso Nacional. O Supremo está legislando novamente. E legislando claramente com um viés ideológico de esquerda progressista. Assim como foi com a descriminalização da maconha. O que tem em comum descriminalização da maconha e legalização do aborto, Piperno? É uma agenda. Então, os iluminados estão querendo colocar de cima para baixo, sem respeitar a vontade da população, uma agenda da esquerda progressista. É assim e ponto final na canetada. Então, para que serve o Congresso Nacional? Bom, no caso das drogas, a matéria está parada lá no Congresso há 1000 anos. E aí o Supremo também foi provocado em relação a isso e ele... Que devolva para o Congresso. Que devolva para o Congresso. Pode estar parado, é do jogo, está parado. Tem uma série de questões no Brasil que estão paradas há muitos anos e que deveriam ser resolvidas às pressas. Isso é do jogo, a democracia é lenta mesmo. Agora, o que não pode é o Supremo ter esse protagonismo. Caso contrário, a gente não precisa mais do Congresso, Piperno. Nesse caso, entraria aquela questão do vácuo de poder, ou seja, se um não define aqui, o outro acaba definindo. Mas isso não se justifica. Tem um vácuo de poder, evidentemente, o Supremo pegou gosto pela coisa, o protagonismo, mas isso tem um preço, porque o enfraquecimento institucional, a insegurança jurídica. Então, para que a gente precisa de deputados e senadores eleitos se tudo vai ser decidido no Supremo? É uma pergunta a fazer às autoridades. Pior, Langani, sabe o que vai acontecer se continuar com esse ativismo do judiciário? Cada derrota que um partido tiver no Congresso Nacional, você judicializa a questão para tentar ver se tem um terceiro turno no Supremo. E isso é acabar com a democracia, isso é acabar com o Estado de Direito e o respeito às liberdades individuais.